Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o ranking das eras da Disney e vai se basear na minha opinião e vai ser da era que eu menos gosto para a que eu mais gosto, então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Era muda. Para algumas pessoas essa era não existe, mas existem especialistas que consideram como uma era pré-Disney, que foi uma era por volta do ano de 1923 a 1927 e lá a Disney trabalhava apenas com curtas para cinema, que eram mudas, preto e branco, e para ser sincero é uma era que não está no coração dos fãs e também não é minha preferida. Tem pouca coisa que realmente foi relevante nessa época, como Alice Comedy Wonderland e Osvaldo Coelho. A Era da Guerra. Essa foi uma era que a Disney se focou exclusivamente para o governo e para as relações internacionais devido à Segunda Guerra Mundial, e essas produções são bem de baixo orçamento, não houve tanta preocupação e trabalho em cima, mas não deixam de ser ruins, é claro, mas comparado à era passada deu uma decaída considerável, tanto porque tinha pouco recurso por se tratar de um período de guerra, ou porque os desenhistas foram mandados para a guerra e foram mortos, e a maioria das animações são único e exclusivamente para a política da boa vizinhança e para reforçar o patriotismo no combate contra a guerra. Era pré-ouro. Muita gente não considera como uma era real, mas existem alguns especialistas que consideram sim como uma era separada, que foi do ano de 1928 até 1933, e foi nessa época que surgiu o Mickey e seus amigos. Também lançaram vários curtas fantásticos como Steamboat Willie. Era do streaming. É um tanto polêmico usar esse termo porque muitos consideram que essa era não existe porque não foi formalmente aceito pelos fãs, mas existem pessoas que defendem que sim, essa é uma nova era, porque agora esses filmes, além de irem para o cinema, vão direto para o sistema de streaming, o Disney Plus, quase que imediatamente após o fim da exibição. E os únicos representantes até agora é Raya, o Último Dragão, Encanto e Mundo Estranho. Três filmes que eu particularmente não gostei tanto assim não, eu prefiro bem mais os antigos. Era de Bronze, ou a primeira era das trevas da Disney. Esse foi um período bem conturbado para a Disney, pois os anos de 1968 a 1988 não conseguiram emplacar grandes nomes, tanto que seus filmes quase não se pagavam, e o mais desastroso de todos foi o Caldeirão Mágico, que a nova promessa era ser a nova Branca de Neve, só que ele acabou causando bastante prejuízo pro estúdio, que quase falhou nessa época. Mas mesmo sendo estigmatizado como uma era maldita para a Disney, tem muitos filmes dessa era que eu particularmente gosto: O Cão e a Raposa, Robin Hood, As Peripécias de um Ratinho Detetive e Oliver e sua Turma. Era Revival. Esta foi uma era que iniciou com A Princesa e o Sapo no ano de 2009 e se encerrou com Frozen 2 no ano de 2019, apesar de ter fãs afirmando que a era Revival ainda não acabou, e filmes como Raya, o Último Dragão, Encanto e Mundo Estranho ainda estão na era do Revival. Enfim, a era Revival tende a ser boa, apesar de que eu considero essa era mais superestimada, muito porque a maioria dos filmes dessa era são muito aclamados, considerados melhores que o clássico, sendo que não, alguns eu até admito que é próximo do clássico, mas outros eu acho que não, porque não me desce tanto, seja por conta da minha idade, minha nostalgia, não sei bem afirmar, mas sim, essa era tem qualidades e filmes bons, como A Princesa e o Sapo, Enrolados, Detona Ralph, e outros que eu até curto, mas nem tanto, como Zootopia, Moana e Operação Big Hero. Era de prata. Foi nesse período que a Disney retomou seus filmes, agora não sendo mais relacionados à guerra, e surgiram novos talentos da animação na época que ajudaram bastante a fazer clássicos da Disney, considerado por muitos a segunda era mais popular da Disney, porque teve filmes como Cinderela, Peter Pan, 101 Dálmatas, Alice no País das Maravilhas, A Bela Adormecida, A Dama e o Vagabundo e Mowgli, o Menino Lobo. Este último é até considerado amaldiçoado, porque foi o último filme que o próprio Walt Disney trabalhou antes de falecer, mas em geral é uma era que eu gosto pra caramba. Claro, algumas coisas não envelheceram bem, mas é uma era que eu guardo com muito carinho e tem muitos filmes que eu mais gosto do que detesto. Era pós-Renascimento ou Segunda Era das Trevas. Essa era se iniciou nos anos 2000 com Fantasia 2000 até 2008 com Bolt Supercão. Na minha opinião, essa era a mais injustiçada da Disney, porque ela acabou pegando o estigma de Segunda Era das Trevas, porque foi um período que a Disney não estava emplacando filmes tão impressionantes e que só foram virar clássicos e cult vários anos depois, mas ainda assim tem vários filmes que eu sou simplesmente apaixonado, como A Nova Onda do Imperador, Atlantis, Lilo e Stitch, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, Nem Cavacatuça. Tudo bem, alguém pode argumentar dizendo: ah, mas você tá colocando essa posição porque você é uma criança dos anos 2000, logo você cresceu vendo esses filmes. É, pode ser, mas eu sinceramente gosto desses filmes. Era de Ouro. Eu não sei se eu tô levando mais em conta o peso histórico do que a minha própria preferência, mas enfim, é inegável que a Era de Ouro foi a que determinou e deu a cara da Disney que conhecemos hoje, com clássicos como Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Filmes que eu gosto pra caramba e assisti várias e várias vezes, e o fantástico dessa era é que é possível notar toda a idiosincrasia e personalidade do Walt Disney nesses filmes, que ele queria transmitir, e são filmes maravilhosos e agradáveis, que agradam crianças até hoje, lembrando que a maioria desses filmes tem quase 100 anos de existência e praticamente não envelheceram nada. Era da Renascença. Alguns esperavam que ele estaria nessa posição, outros dirão: não, você tá puxando o saco demais, não é tão bom assim não, mas cara, na minha opinião sincera, é a melhor era da Disney, porque conseguia condensar muito bem o que o Walt Disney queria transmitir, com histórias cativantes, fortemente inspiradas nos musicais da Broadway, e essa era definitivamente melhor determinou
personagens tridimensionais. Não que as eras anteriores não tivessem personagens tridimensionais, não é isso. É que sempre pareceu muito binário, sabe? Bem, mal, enquanto aqui temos personagens mais cinzas, se é que posso dizer. Com heróis que apesar de serem bem virtuosos e benignos, eles têm sim seu lado negativo, eles têm dúvidas, eles sofrem, eles choram. Eles, de certa forma, podem ser até piores que os vilões em algumas ocasiões, ou os vilões mesmo, que também são muito bem construídos. E mesmo que você pegue o vilão mais expressivo dessa era, você vai notar que ele tem um pingo de humanidade, você vê que ele tem seu lado positivo, mas ainda assim é o vilão, é óbvio, né? E pra encerrar o assunto, as músicas são fantásticas, tanto que muita gente, quando vai falar música da Disney, muito possivelmente pensa em uma música da Renascença, e na minha opinião sincera, essa sim é a era mais atemporal que a Disney produziu. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, chego de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, tchau.